As câmeras de segurança são fundamentais para desvendar crimes como esse que a gente acabou de ver, né? Só que nem sempre é tão simples assim. Agora imagine se elas pudessem identificar um mascarado ou um rosto na multidão entre milhares de pessoas. São as câmeras inteligentes do futuro que já estão entre nós. Nas ruas, no comércio, o registro de crimes pelas câmeras de segurança já se tornou comum, mas nem sempre elas ajudam a polícia brasileira. Veja essa história que desafia os investigadores há 4 anos. Ela se tornou um exemplo de como câmeras inteligentes são cada vez mais necessárias. Tudo aconteceu dentro de um bar onde funcionavam máquinas caça-níqueis em São Paulo. As imagens mostram um criminoso um dia antes de cometer um homicídio. O homem retira dinheiro das máquinas. Segundo a polícia, ele usa uma chave mestra para abrir o cofre e roubar o dinheiro. O mesmo homem volta no dia seguinte. Fica no balcão, ao lado de um possível comparsa. Tenta novamente retirar dinheiro das máquinas. Nesse momento, o dono do bar aparece. As imagens não mostram, mas depois de uma discussão, o homem atira. Júlio César de Souza, que estava jogando em uma das máquinas, tinha 22 anos e morreu a caminho do hospital. Há 4 anos, o rosto do assassino é conhecido pela polícia. Veja de novo, ele olha diretamente para a câmera. Mas isso não foi suficiente para identificar o criminoso. Nosso serviço de inteligência, né, tem feito um trabalho junto às redes sociais, né, no sentido de verificar possíveis enquadramentos faciais. Porém, é um trabalho gigantesco, né, porque, como bem falado, a população de São Paulo é imensa. Então, é muito difícil se localizar e qualificar essa pessoa na multidão, né, que nós temos. Agora, uma nova geração de olhos eletrônicos começa a chegar ao Brasil. Em São Paulo, mesmo estado em que Júlio César foi assassinado, as câmeras já fazem mais do que apenas gravar imagens. Olhando assim, parece um radar de velocidade. Mas hoje esse equipamento faz muito mais do que isso. Ele fotografa as placas de todos os veículos que passam pela rodovia. Se esta placa estiver cadastrada no sistema, como a de um veículo roubado, por exemplo, o radar emite um alerta instantâneo avisando a polícia sobre o local exato por onde o carro está passando. Elas são 400, estão instaladas nas rodovias do estado. Elas leem, interpretam e fotografam as placas de todos os carros que passam. Anteriormente, uma placa, quando cantava um roubo de um veículo, a gente anotava na prancheta, ficava ali na viatura e dependia muito do tirocínio do policial em ficar atento a todos os veículos que passavam naquele local. Hoje não. Hoje a informação vem em tempo real para o policial através do tablet da viatura. Aqui a gente tem a informação. O tenente mostra como o sistema funciona. É um Fiat Siena cinza 2011 furtado. Ele passou lá em Santos, na Avenida Presidente Wilson, próximo ao emissário submarino. A informação vai na mesma hora para as viaturas que circulam naquela região. Se tiver na possibilidade de abordagem, já vai abordar esse veículo para constatar e recuperar esse caráter geral. Os alertas chegam também às centrais da polícia rodoviária. Apareceu aqui um carro, né, com uma placa ali. Isso. Ele passou por uma câmera inteligente, nos retornou a informação de que esse veículo teria sido produto de roubo. Na central de monitoramento, a sirene não para de tocar. Um veículo em Guarulhos, um Chevrolet Cruze, passou em Guarulhos, na Avenida Tiradentes com a Avenida Bom Clima. Aqui está aqui, ó, situação roubado. Esse é um veículo roubado.
As placas de veículos em situação irregular são colocadas no sistema assim que é feito um boletim de ocorrência ou quando a vítima liga para o 190. Em 11 meses de funcionamento, o sistema permitiu que cerca de 300 carros roubados fossem recuperados. Para este especialista em segurança, só não é mais porque as polícias não estão integradas. Cada unidade federativa, cada estado, tem a sua polícia civil, a sua polícia militar estadual, tem também a sua polícia rodoviária estadual, mas em cada unidade, em cada estado, tem também a polícia federal e tem também a polícia rodoviária federal. Eles trocam informações, além de não trocar informações com a agilidade necessária, muitas vezes uma tem dados que a outra não tem e não se fica sabendo. Os recursos das novas câmeras são capazes de impressionar até os fãs da ficção científica. Assim como o sistema que faz a leitura e identificação das placas de carros, já existe no Brasil uma ferramenta que faz o mesmo com as pessoas. O princípio é parecido com o das placas. Num banco de dados são inseridas as imagens, no caso aqui foi inserida uma foto minha. Assim, quando eu passo diante de uma câmera, em qualquer lugar, imediatamente o sistema, faz o reconhecimento com base na imagem que existe no banco de dados. Isso aqui é a coordenada, indica o local exato onde a pessoa está naquele momento. As câmeras analisam 16.300 características da face, como a distância entre os olhos e nariz e o formato do rosto. O computador faz 1 milhão de comparações por segundo. Em uma metrópole como São Paulo, demoraria pouco mais de 10 segundos para identificar qualquer pessoa. Ou seja, o sistema é capaz de encontrar um criminoso procurado pela polícia no meio de uma multidão, numa estação de metrô, por exemplo. No momento que ele entrar na estação, a primeira câmera que vê já vai identificar ele e já vai enviar um alerta, ou para o agente que está lá na estação, ou para uma central de monitoramento, ou pode enviar para os dois ao mesmo tempo, tá? O sistema de identificação facial já está em operação no Brasil. Ele foi implantado em 9 penitenciárias no Rio Grande do Sul e também no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, para identificar torcedores cadastrados como violentos e proibir a entrada deles. Esta tecnologia já é usada em toda a Inglaterra e lá não adianta nem usar máscara, como mostra o repórter André Tal. São mais de 6 milhões de câmeras de segurança em todo o Reino Unido. Praticamente uma câmera para cada 10 habitantes. Ruas monitoradas 24 horas por dia. Nas 2 últimas décadas, vários crimes foram solucionados com a ajuda dessas imagens. Mas o que fazer quando o criminoso esconde o rosto na hora do flagrante? Já existe uma solução para casos assim. Na Universidade de Southampton, sudeste da Inglaterra, o professor Mark Nixon e a equipe não precisam ver a cara do criminoso para identificá-lo. Esse túnel tem 12 câmeras espalhadas para capturar por diferentes ângulos todos os movimentos de uma pessoa nesse tapete vermelho. É assim que os pesquisadores conseguem fazer o chamado reconhecimento do caminhar. Afinal, pouca gente sabe, mas cada pessoa anda de uma forma única, exclusiva. E é por isso que essa tecnologia pode ser usada para identificar suspeitos de crimes. Depois de passar pelo túnel, minhas imagens são transformadas numa silhueta em 3 dimensões. É como se fosse o DNA da minha maneira de andar. Ela revela a posição do corpo e o movimento de pêndulo das pernas. No computador, com a ajuda de modelos matemáticos, pode ser comparado a qualquer vídeo em que eu esteja caminhando. A precisão é de 90%. O professor explica que no futuro, quando a polícia tiver um suspeito, basta levá-lo ao túnel para tirar a dúvida.
Se for mesmo a pessoa flagrada na câmera de segurança, o teste de reconhecimento do caminhar vai dar a resposta. E apenas 2 passos na cena do crime já vão ser considerados como prova. Em todo o mundo, as câmeras estão cada vez mais inteligentes e implacáveis. O repórter Herbert Moraes conta como a cidade de Jerusalém, em Israel, foi equipada para encontrar e identificar terroristas antes que eles cometam qualquer atentado. Apenas 2 quilômetros quadrados cercados por muralhas com milhares de anos. Estamos na antiga cidade de Jerusalém, um dos lugares sagrados mais visitados do mundo. A região é conhecida pelo conflito entre israelenses e palestinos, que se arrasta por décadas. Essa é uma das principais entradas da cidade velha de Jerusalém. Um dos lugares mais tensos do mundo quando o assunto é segurança. Por aqui passam diariamente milhares de pessoas, entre turistas e moradores. Mas o que pouca gente sabe é que, diante de tantos prédios milenares, nesse aqui, a central da Polícia de Israel, funciona um dos sistemas de monitoramento mais modernos do mundo, que não deixa escapar nada do que acontece aqui dentro das muralhas. A tecnologia já começa na entrada. Para abrir a porta é preciso usar a identificação digital. O lugar é muito bem guardado e está diretamente ligado aos serviços de inteligência do país. 16 policiais monitoram as imagens de 320 câmeras 24 horas por dia. O sistema de segurança funciona há cerca de 15 anos, quando Jerusalém vivia momentos turbulentos. O porta-voz da Polícia de Israel, Miki Rosenfeld, explica que as câmeras podem girar em 360 graus e captar movimentos suspeitos. Qualquer pessoa que entra na parte antiga da cidade é filmada pelo menos 125 vezes em 5 minutos de caminhada. O sistema é tão sofisticado que usa sensores para detectar movimentos bruscos e calor. Mickey mostra como exemplo este homem colocando um objeto suspeito numa rua onde ninguém deveria passar. Um alarme é acionado e a central de vigilância envia a informação para os policiais que estão nas proximidades. São 800 homens, mas esse número pode chegar a 5.000 na época de festas religiosas. Desde que foi instalado, o sistema registrou praticamente todos os ataques terroristas que aconteceram na parte velha da cidade. Flagrantes como este, em que um jovem palestino de apenas 15 anos ataca um judeu de 21 anos, com uma chave de fenda num dos portões da cidade. Em janeiro deste ano, as câmeras registraram o momento em que um palestino esfaqueia 2 soldados israelenses. Através das imagens, os policiais conseguiram prendê-lo. O porta-voz da Polícia de Israel afirma: as câmeras veem tudo o tempo todo. São os olhos da cidade velha. O que existe hoje é uma corrida para ver quem é que tem a melhor arma tecnológica. Então, se a criminalidade organizada utiliza um arsenal tecnológico, as polícias precisam estar, em termos de tecnologia, sempre na frente. Em São Paulo, os olhos eletrônicos que vigiam a cidade ainda não são capazes de enxergar com tanta clareza. Dona Valdomira é a avó de Júlio César, o rapaz assassinado no bar pelo criminoso que abriu essa reportagem. Até hoje eu não me conformo com essas coisas, de jeito nenhum. De noite eu pego essas fotos que ficam na cabeceira da minha cama, eu fico olhando. Ela também guarda a foto do homem que matou o neto. Qual é a sensação que a senhora tem? Me dá muito ódio. É isso que eu tenho. Ódio pelo assassino, angústia e frustração por ele ainda estar livre. Eu não gosto de olhar. Eu deixo ela lá dentro da gaveta assim, virada. Se depender das câmeras inteligentes, histórias como a de Júlio César
vão ser cada vez mais raras em um futuro não muito distante.